Gênesis capítulo 12, o versículo 1 ao 3 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, que nós possamos agora aprender dela. Me use esta noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre a missão do matrimônio. A missão do matrimônio. O que a gente leu aqui em Gênesis 12 é a semente. Nós lemos sobre o embrião de um casamento. Nós estamos aqui falando sobre o casamento de Deus Pai com a futura nação de Israel. Israel ainda não existia como nação, e existia a partir de Abrão, que ainda não era chamado Abraão, ainda era Abrão. Você vê pelo texto que o nome dele era o nome original ainda. Mas Deus estava aqui preparando, está falando sobre o matrimônio, sobre o casamento. Lá em Jeremias 31 e versículo 31, só para a gente ver essa questão do casamento de Deus com Israel. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Essa palavra desposado, Deus está dizendo que ele havia se casado, mas a nação havia sido infiel e eles haviam quebrado essa aliança. Essa aliança, esse casamento ainda não foi concretizado, será no milênio, quando Jesus voltar para reinar durante 1000 anos. Ele vai então voltar a ter Israel no centro do palco do plano de Deus. Israel vai voltar para o centro do palco do plano de Deus após o arrebatamento, quando a igreja ou as igrejas são tiradas. Então vai ficar por conta de Israel. Inclusive daí que vem os 112 mil evangelistas, que todos vão ser judeus. Deus vai mais uma vez voltar a trabalhar com a nação de Israel. Enfim, tudo isso não vem ao caso essa noite, que nós estamos falando sobre a missão do matrimônio. E aqui nós vemos então, no caso de Abraão, é Deus chamando Abraão. Ele falou que vai engrandecer, vai aumentar o seu nome, e falou que vai ser uma bênção para todas as famílias na terra. E aqui é Deus então falando sobre o futuro casamento, futuro matrimônio dele com a nação Israel. E tudo começou no versículo 12. Agora é interessante comparar em Gênesis 2, que fala sobre o primeiro casamento, que é Adão e Eva, e diz assim, Gênesis 12, 24, Portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Lá em Gênesis 12, 24 fala, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Para Abrão, ele falou lá em Gênesis 12, 1, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Vendo a semelhança? Falou de Deus, quando Adão e Eva casaram, disseram, por isso que o homem deixará seu pai e sua mãe. Note que Adão não tinha pai nem tinha mãe. Ali não está falando sobre Adão e Eva. Eva não tinha pai, não tinha mãe. Tá? Então, quando ele fala ali em Gênesis 2 sobre o casamento, ele está falando sobre futuras gerações, obviamente. Não sobre Adão e Eva, porque Adão e Eva não tinha mãe, não tinha pai. Adão foi criado do pó da terra e Eva foi criada da costela de Adão. Então, o que nós temos ali é um modelo e que se repete no casamento embrionário aqui em Gênesis 12, quando Deus manda ele sair da casa e da terra do seu pai e da sua parentela. Todo casamento, seja ele de Adão e Eva, seja ele de Deus com sua igreja, seja ele qualquer casamento que seja o meu, o seu, mas todo casamento corre grande risco quando se busca, quando se corre atrás de realização e satisfação nos lugares e coisas erradas. Esse foi um grande problema e um dos motivos porque o casamento entre Israel e Deus
constantemente falhava. Israel buscava realização nos lugares errados. Isso acabou invalidando e destruindo aquele casamento. E hoje eu quero então focar nesse pensamento, eu quero falar sobre o propósito do casamento, a missão do matrimônio. O propósito maior do casamento, eu espero que isso não vai chocar ninguém, mas se chocar, ótimo. Mas o propósito, o foco principal do casamento não é a sua ou a minha felicidade pessoal. Esse não é o foco do casamento. Isso não é a missão do casamento. Não que felicidade pessoal, felicidade matrimonial seja errado, muito pelo contrário, mas de longe não é a coisa principal. Com isso em mente, se nós focarmos, se a gente enxergar o casamento como sendo algo que é para me satisfazer, algo que é para me fazer bem, algo que é para meu, o casamento está condenado. Porque isso não é o foco. Tudo que não cumpre o propósito pela qual foi criado, foi feito, está fadado a ter problemas. Então, felicidade não deve estar no topo da lista do casamento. Pastor, então quer dizer que casamento é uma coisa infeliz e triste? Não, não é isso, não estou dizendo isso. Mas felicidade é algo interessante, algo que foge. Felicidade nunca é o destino. Felicidade nunca é o alvo. Felicidade está no trajeto. Felicidade não é o destino da viagem, felicidade é a viagem. Então, quando a gente busca felicidade como destino, nós não vamos encontrar, porque felicidade não é o destino. Felicidade é a viagem, é o processo, é o andar, é a busca, é o caminhar. Tudo que foge do seu propósito gerará problemas. Vou dar um exemplo aqui. Se você quer fazer um buraco no chão, uma pá é muito útil. Por quê? Ela foi feita para isso. Foi feita para cavar. Mas se você pegar uma pá e tentar comer sopa, vai ser desastroso. Por quê? Porque a pá não foi feita para comer sopa. Agora, você pega uma colher para comer sopa, perfeito? Vai cavar um buraco com uma colher, não vai ser tão agradável. Porque uma colher e uma pá, cada um tem o seu propósito. E o propósito do casamento não é a nossa felicidade pessoal. E quando nós fazemos a felicidade pessoal o nosso alvo principal, o foco principal, estamos entrando numa situação enfadada. Então, eu quero ver hoje a missão do matrimônio e alguns aspectos que nós podemos ver a partir desse texto que nós lemos. Eu quero que você olhe comigo, por favor, no versículo 2. E fartiei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A primeira ponto de parada nessa viagem que é o matrimônio é que um dos propósitos do matrimônio, do casamento, por incrível que pareça, é ser abençoado. É ser abençoado. Fartiei uma grande nação. Aqui nessa fase embrionária do casamento entre Deus, Pai e Israel, ele disse a meta e ele disse o propósito desse casamento. A meta desse casamento é ser uma grande nação. Fartiei uma grande nação. A meta do casamento é engrandecer o teu nome. Nós lemos isso no versículo 2. Fartiei uma grande nação e abençoar-te-ei. Então, Deus falou que a meta aqui é fazer de Israel uma grande nação e engrandecer essa nação. A grande nação que ele fala está se referindo à grandeza concreta, física na prática. Ou seja, vai ter muita gente, vai ter muita terra. É o aspecto físico, o aspecto concreto que Deus ia abençoar. Era a meta. Outra meta era engrandecerei o teu nome. Aí está falando sobre a fama e a notoriedade da nação. Então, não é bênção no sentido concreto de coisas, mas é bênção no sentido que vai ter um nome que vai ser engrandecido. E hoje nós podemos dizer que no mundo inteiro a nação de Israel é conhecida. Às vezes por coisas boas, às vezes por coisas ruins, devido a terrorismo e ataques e uma coisa ou outra. Mas tem muita nação no mundo, por exemplo, se eu falar para você aqui, quem aqui já ouviu falar da nação de Burundi?
Alguém? Burundi. Pois é uma nação. Ninguém nunca ouviu falar. Ela existe. Quem aqui já ouviu falar de nação de Gunigogo? Ninguém ouviu, porque não existe, eu acabei de inventar. Mas veja só, todo mundo, você vai para qualquer canto da terra, todo mundo fala Israel, sim, Israel. Todo mundo ouviu falar, Israel é engrandecido. As maiores descobertas científicas, culturais, em várias áreas, pasmem, são todas feitas de pessoas que pertencem ao povo de Israel. É impressionante. O Einstein, por exemplo, era judeu. Tá? E muitos outros artistas e cientistas, enfim, todas as áreas, médicos, pesquisadores, você começa a ver quantas benfeitorias tem havido no mundo através do povo de Deus. Mas a questão não é essa, a questão é que a meta era uma grande nação, a meta era engrandecer o seu nome, e o propósito desta meta, o propósito dessa bênção, o propósito desse engrandecimento, a gente lê, e serás uma bênção. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei grandemente o teu nome. Para quê? Qual o propósito? Para você ser uma bênção. Agora aplique isso para o casamento entre um homem e uma mulher. Deus quer abençoar, Deus quer engrandecer aquele matrimônio, aquela união. Para quê? Para os dois ficarem felizes da vida? Não, eles podem ser, e consequentemente, com certeza vão desfrutar de felicidade. Mas esse não é o propósito, esse não é o principal. O principal para a bênção, o principal para o engrandecimento é ser uma bênção. Para nós, não. Ser uma bênção. Para as outras pessoas. Deus vai me abençoar, abençoar-te-ei e tu serás uma bênção. Engrandecer-te-ei e você será uma bênção. Então Deus ele quer nos abençoar e nos engrandecer para que a gente possa então abençoar. Mas Deus quer nos abençoar. Esse é o propósito do casamento de Deus com Israel. Deus casou com Israel com o propósito de fazer Israel uma grande nação, abençoá-la para que a nação de Israel, aqui ainda embrionariamente através de Abraão, Israel seria uma grande bênção. Israel seria o elo, Israel seria o sacerdote, Israel seria aquilo que iria apresentar Deus ao mundo. Jesus disse, falando no templo e sobre o templo, em Mateus 11, 17, ele faz referência a essa missão de Israel de ser uma bênção. Marcos 11, 17. E os ensinava dizendo, não está escrito? A minha casa será chamada, veja bem, por todas as nações, casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Deus estava falando sobre o templo em Jerusalém, o templo dos judeus. Quem ia chamar aquela casa, quem deveria chamar aquela casa, como aquela casa deveria ser conhecida como uma casa de oração, por quem? Por todas as nações. Mas eu pensei que o templo era só para Israel. Um gentio não podia entrar no templo. Um gentio não podia nem chegar perto do templo. Havia áreas no templo que mulheres podiam sequer entrar. Deus falou que a minha casa era para ser conhecida como uma casa de oração por todas as nações. Israel falhou. Israel falhou. Ela foi engrandecida, ela foi abençoada, mas ela não levou Deus para as nações. Eles se fecharam. Se você não fosse judeu, você não era gente. Eles não falavam com os gentios. Nós somos judeus, nós somos filhos de Abraão. Havia um orgulho. Muitas vezes a gente vê isso em algumas igrejas, não nessa, mas em algumas igrejas. Que você não é crente, você não é dessa igreja, você... Casamento é para ser uma bênção. Casamento é para Deus nos abençoar, nos engrandecer, para que nós possamos então ser uma bênção. Outra coisa importante, bênção não se escreve com S cifrão, é com C cedilha. Muita gente equipara bênção com dinheiro, bênção com materiais, bênção com prosperidade física, financeira. Não tem nada a ver.
Estou dizendo que é errado, que é pecado, que não. Mas não confunda a bênção com dinheiro. Tá? A Bíblia descrevendo o diabo fala que ele era feito de pedras preciosas, de ouro e prata. Isso para ele é fichinha. Tá? Então, riqueza, prosperidade não é sinal da bênção de Deus. Não é. Não é nenhuma maldição, convenhamos, mas não é a meta, não é uma bênção. Quem aqui já foi abençoado? E eu espero ter um grande clamor. Mas quem aqui já foi abençoado pelo ministério desta igreja? Calma, um de cada vez, tá? Essa calma, hein? Pois é. Alguém aqui já recebeu um saco cheio de dinheiro meu? Se receber foi engano, devolva, viu? Gente, a igreja é uma bênção, mas a igreja não vai sair distribuindo aí. Bênção não é dinheiro, é o ponto que eu quero chegar. Bênção não é dinheiro. Inclusive, as bênçãos mais preciosas não tem nada a ver com dinheiro. Absolutamente nada a ver com dinheiro. Tá? Paz, harmonia no lar, um casamento abençoado e tantas outras coisas. Nada a ver com dinheiro. Temos que ter cuidado com isso. O foco maior não é a nossa felicidade ou nossa bênção pessoal. Nosso foco principal não é o casal unido, sendo abençoado, engrandecido e se lixando para quem não é da família. Não. Isso que Israel fez. O mundo se lixa. Quem mandou não nascer judeu? Eles pensavam mais ou menos isso. Sorte nossa que somos descendentes de Abraão. O resto, quem mandou não ser descendente de Abraão? Se virem, seus gentios. Era por aí que eles pensavam. E muitas vezes um casal faz isso. Muitas vezes nem isso acontece. O casal, entre si, só se preocupa em se abençoar. Ser abençoado. Não é que não liga para os de fora, eles não ligam para a própria esposa ou para o próprio esposo. E quando alguém está no casamento pensando como eu vou ser abençoado, o foco é como eu vou, o que eu vou tirar disso, o que é bom para mim, o que eu vou ganhar com isso, se essa é a meta, eu digo já agora, esse casamento já está fadado. Ah não, pastor, porque casei, eu sou assim, casou quanto tempo? 6 meses, 10 minutos? Mais cedo ou mais tarde a conta chega, gente. Não tem como. Pastor, como é que você sabe? Eu sei, porque esse não é o propósito do casamento. E tudo que foge ao seu propósito está fadado a ter problemas. Só isso, mais nada. Então, tu serás uma bênção. E quando a gente entende o casamento como sendo uma ferramenta de Deus abençoar outras pessoas, e nós somos apenas um canal, a coisa muda. É um pensamento revolucionário. Mas quando entramos ou vivemos o matrimônio pensando só na minha felicidade, em mim, então não tem lá muito futuro. Deus quer e Deus pode abençoar, mas Ele não quer abençoar só uma pessoa, Ele quer abençoar muitas pessoas. Ainda no versículo 2, a missão do matrimônio é ser abençoado, e já falando sobre isso, também é ser uma bênção. E tu serás uma bênção. Então, a meta é ser abençoado, a meta é ser uma bênção. Deus abençoa para a gente poder abençoar. Deus não está pensando em quem Ele abençoa, Ele está pensando em quem Ele abençoa, abençoa. Deu para entender? Deus está pensando em quem Ele abençoa e quem essa pessoa vai abençoar. A gente pensa assim, né? Deus me abençoe. Deus está pensando, eu vou abençoar você, para você abençoar a Aldinete, para você abençoar o Plácio, para você abençoar a Érica, para você abençoar, e assim vai. Deus está vendo lá na frente que Ele quer abençoar. E o casamento é uma das formas que Deus faz isso. Ele engrandece, Ele abençoa justamente para isso, mas abrange muito mais, vai muito mais além do nossa família imediata.
A gente lê no versículo 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui ele falou que todas as famílias seriam abençoadas por aquele um casamento. Muita gente lê isso e fala, não, isso daqui é simbólico. Isso aqui é uma epírbole, isso aqui não é literal. É literal. Comentei agora há pouco, quantas descobertas, avanços tecnológicos na área de medicina, física, ciência, tecnologia, são feitas a partir do povo de Israel. E esses avanços e benefícios afetam todas as famílias na Terra. São coisas que estão no mundo já há muito tempo, estão se proliferando e se espalhando. E Marcos 11, versículo 17, olhei agora há pouco, a minha casa será chamada por todas as nações casa de Israel. Lá em Isaías 56, seguindo a mesma linha, e versículo 6, e aos filhos dos estrangeiros, aqui é Deus falando ao povo de Israel sobre os filhos dos estrangeiros. Estrangeiros eram os não-judeus. Então Deus lá em Isaías já estava falando sobre alcançar pessoas que não eram judeus. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para o amarem, o nome do Senhor, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, vou falar um pouquinho sobre isso, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus, Isaías aqui, é esse versículo que Jesus fez referência em Marcos 11, 17. Deus falou, a minha casa vai ser para todas as nações, todos aqueles que servirem a Deus. Dos filhos dos estrangeiros, aqueles que entrarem. Agora entenda essa questão do sábado aqui, ele está falando porque no contexto daquela época, o povo de Deus era judeu. E o sábado era para quem? Para o judeu. Eu quero que você me mostre, você não vai encontrar, mas o sábado sempre foi para o judeu. É um sinal, é um símbolo da aliança de Deus e seu povo. Igualmente fala aqui sobre fazer holocaustos e sacrifícios. Hoje a gente não faz holocaustos e sacrifícios. Por quê? Porque holocausto e sacrifício, assim como o sábado, era algo para o povo judeu. Por isso que hoje o crente tem que guardar o sábado. Não, do mesmo jeito que o crente não tem que fazer sacrifícios e holocaustos. Holocausto é um sacrifício que é queimado no fogo. Crente faz sacrifício, derrama sangue, sangue animal e queima no fogo? Não, por quê? Porque não é judeu. Ah, mas tem que guardar o sábado. Bom, se for guardar o sábado, tem que voltar ao sacrifício também. Tem que fazer o holocausto. Tá? Então, aqui que está dizendo o seguinte, quando as pessoas que não são judeus virem a Deus e amarem a Deus e servirem a Deus, aqui Deus está fazendo referência que todas as nações da terra deveriam ter sido abençoadas pela mensagem que Deus deu ao povo de Israel. Só que o povo de Israel não fez isso. Falharam. Mas Deus abençoa para que possamos abençoar. Deus abençoa igrejas para que a igreja possa o quê? Ser uma bênção. Sim, para os integrantes daquela igreja, mas também para as pessoas que não são integrantes daquela igreja. Diga uma coisa, quem aqui um dia não era integrante dessa igreja? Aqui só fica eu de fora, que foi que comecei a igreja. Tá, mas todo mundo aqui um dia não fazia parte dessa igreja. Mas hoje fazem. Pois é. Se eu fosse focar apenas, quando eu comecei a igreja 16 anos atrás, na minha família estava eu, a irmã Simone, a Michelle e a Gabriela. Pronto, porque é só nós, mais ninguém. Não, gente. Deus abençoou para quê? Para a gente abençoar. Isso aconteceu. As pessoas que vierem a Deus para servi-lo e amarem o seu nome. Tudo bem, hoje não precisa mais guardar sábado nem fazer sacrifício, mas a questão não é essa. Aqui, naquela época, o contexto era outro. Mas devemos sim ser uma bênção para todos os povos. Todas as pessoas lá fora. Todos os povos, outros estados. Não apenas Deus abençoa a gente, mas é uma bênção para a gente.
Por isso que iniciamos uma nova igreja aqui em Maceió, por isso que nós queremos ajudar o irmão Guaraci, lá em Sergipe, para finalizar a compra daquela propriedade. Por isso já mandamos ofertas para outras igrejas no Brasil, suportamos missionários de outros lugares. Por quê? Queremos ser uma bênção para todas as nações. E não apenas, vamos fazer o seguinte, vamos colocar ouro na parede, ouro, botar um chão aqui de mármore, agora tem que ser mármore grego, nada de mármore brasileiro, tem que ser grego, tem que ser, vamos fazer um luxo isso daqui. Para quê? Não, gente. Vamos ser uma bênção para todas as nações, como igreja, mas também como família. Como família, o nosso foco como casamento, marido, mulher, filhos, é ser uma bênção. Você cria seus filhos, não é para você. Você cria seus filhos para depois soltar eles no mundo. Só tema no mundo é o que deu aqui. Mas sabe o que é isso? É ser uma bênção. Você não cria seus filhos para você. Você cria seus filhos, vão integrar a sociedade. Eles devem dar continuidade ao plano de Deus. Não quer dizer que necessariamente vão estar no ministério, vão ser um pastor, vai ser missionário. Não necessariamente. Mas vão dar continuidade. Para quê? Para ser uma bênção para todos os povos. Mas quando a gente pensa que não, o meu casamento, a gente só vive assim, ó, ou senão eu, meu marido, minha esposa. Não, temos que abranger. Deus vai nos abençoar, Deus vai nos engrandecer, para a gente ser uma bênção para todas as nações, para todo mundo. Um dia o seu filho, sua filha, vai ser um funcionário, vai ser membro de igreja, vai ser membro da sociedade. Que contribuição, o que você está deixando para a sociedade, para alguma igreja, para alguma economia, ou como funcionário, ou como patrão, como o dono? Tudo faz parte da economia. Versículo 3 ainda. Nós somos abençoados para ser uma bênção, como eu disse, para sermos um canal, uma influência. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqui a gente vê a reciprocidade, o círculo da bênção, e como ela funciona. Como nós somos abençoados? Abençoando. Então, como as pessoas vão ser abençoadas? Nos abençoando. Deu para entender? Eu sou abençoado ao abençoar, e as pessoas são abençoadas ao me abençoar. Jesus falou, mais abençoada coisa é dar do que receber. Porque quando a gente dá, Deus pega aquela mesma medida, faz assim, faz de novo, chacoalha, ou seja, aquela mesma medida vai vir mais cheia. Agora, quando a gente pega uma medidazinha desse tamanho assim, ó, para abençoar, na hora de sermos abençoados, Deus vai dizer, me presta essa medida. Não, Deus, para isso eu tenho essa outra medida aqui. Deus fala, não, eu vou abençoar você com a mesma medida que você abençoou. Então me dê essa xícarazinha de cafezinho aí. Mas Deus, eu tenho um balde aqui, deixa o balde de lado. Eu vou usar o balde para te abençoar, quando você usar o balde para abençoar. E quando você usa essa colher de chá, eu vou usar a colher de chá. Quando você usa esse meio copo, eu vou usar esse meio copo. Deus usa a mesma medida. Só que quando ele usa a mesma medida, ela é recalcada, apilada, transbordando, a Bíblia fala. Então a escolha é nossa. Quer ser abençoado abundantemente? Abençoe abundantemente. Com seu tempo, com seu tesouro, com seu talento. Os 3 T. Tempo, tesouro, talento. O menos importante é o tesouro. Tempo é mais importante. Tempo é vida. Talento. O que você, talvez um dom que Deus te deu, ou um talento que Deus te deu, alguma habilidade que você tem. Você usa isso para abençoar as pessoas? Usa o seu tempo para abençoar as pessoas? O seu tesouro para abençoar as pessoas? Como eu disse, o tesouro é o de menos. É o menos precioso. Essas 3 coisas.
Provérbios 11, versículo 24. Ao que distribui mais, se lhe acrescenta. Aquele que distribui mais, Deus acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Então, se você retém mais do que é justo, veja bem, não é que é errado você reter, é você reter mais do que é justo. Então, existe isso entre você e Deus, eu e Deus, existe um ponto. E quando você retém mais do que aquilo, aí não é justo. Vou dar um exemplo aqui. Deus não quer que você acorde de manhã e dê todo o seu tempo para ajudar os outros e negligência da sua família. Isso está errado, isso não é justo. Isso não é certo. Deus não quer que você pegue todo o seu dinheiro e chegue daí na igreja. Não. Você tem que pagar água, luz, aluguel, feira. Aquele dinheiro não é seu para dar, você já gastou aquele dinheiro. Então Deus fala, aquele que retém mais do que é justo. Do seu tempo, do seu talento, do seu tesouro. Mas olha o que fala aqui, ó. Ao que distribui mais, lhe se acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Esse atende é você tomar conta, você ser prestativo, você atender alguém, você ajudar alguém. Aquele que atende será atendido. Quando você liga para as pessoas, Deus vai ligar para você. Tome conta das coisas de Deus, que Deus toma conta das suas coisas. Deus quer usar você e eu, muitas vezes, para ajudar alguém. E se a gente não faz a nossa parte, então Deus vai cobrar isso de nós. Aquele que é generoso, prosperará. Generoso com o quê, pastor? Tempo, tesouro, talento. Quem é generoso com o seu tempo, seus talentos, habilidades, o seu tesouro. Mas eu não tenho muito tesouro. Aquele que retém mais do que é justo. Deus não está pedindo mais do que é justo. Deus não quer que você dê mais do que é justo, não. Nós podemos ser um canal de bênção ou não. Isso vale no casamento, na família, na igreja. Porém, um canal ele pode levar coisas boas e coisas ruins. Pode ser um canal de água limpa, pode ser um canal de esgoto. Os dois são canais. Mas você não quer um enchendo sua caixa em vez do outro, sua caixa d'água. Deus quer suas bênçãos circulando. Ele abençoa você, para você abençoar, para abençoar, para abençoar. Ele não quer que você seja uma caixa sem saída, um poço sem saída. Um matrimônio de sucesso, resumindo, um matrimônio de sucesso é o plano de Deus, é o que Deus quer. Deus quer um casamento sólido, com propósito, e Ele quer abençoar e Ele quer engrandecer, para sermos canais de bênção para todos, começando com o nosso lar. Começando em casa, mas não apenas em casa. Ele vai transbordar e deve abençoar muitas pessoas. Israel, como eu falei, fracassou nesse plano. E nós precisamos então tomar estoque, cada casal, fazer uma análise honesta do casamento, começando por individualmente, cada um de nós. Isso vai requerer esforço e, em muitos casos, abnegação nossa. Porque se eu estou focado em mim, eu, meu, então já está tudo complicado. E Deus não pode abençoar e nem engrandecer como gostaria, como poderia.